Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês um caso que vocês pediram muito, bastante mesmo, que foi o caso da Amanda Albach. Gente, que caso complexo, envolveu basicamente ali uma força-tarefa entre 3 estados, um caso complexo de uma moça que saiu de casa para encontrar os amigos, ir a uma festa, voltar para casa, mas que nunca chegou em casa, tá? Esse caso ele já avançou um pouco, provavelmente já vão estar ali para marcar o júri popular, então vou trazer para vocês a história para vocês terem mais ou menos uma noção aí, uma ideia, e também a gente já começa a pensar em algumas coisas até que vão ser apresentadas ali no dia do julgamento, como por exemplo, apenas um dos integrantes assumindo absolutamente tudo que aconteceu. E assim, fica um pouco difícil aí durante a narrativa, mas vamos lá. Aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é muito importante. Divulguem para os amigos de vocês também, verifiquem a inscrição, ativem o sininho que eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Amanda Albach Silva, ela tinha 21 anos de idade e a vida da Amanda, na verdade a vida da família da Amanda não foi uma vida fácil, tá? Principalmente para a mãe da Amanda. Não é falado se a Amanda tem pai, falam que ela morava com a mãe e com um irmão e com a filha dela de 2 anos. Então aos 21 anos de idade ela já tinha uma filhinha de 2 anos de idade que durante ali boa parte ali de todo o processo acabou ficando com o pai. Eu digo processo, né, de buscas por Amanda, porque a Amanda em um momento vai desaparecer, mas acontece que não seria o primeiro filho ali daquela família que acabaria sendo subtraído, né, ali da mãe. Quando a Amanda tinha 10 anos de idade, ela tinha uma irmã chamada Franciele e tinha um irmão também chamado Guilherme. A irmã tinha 3 anos e o irmão tinha 11. E ambos perderam a sua vida pelas mãos ali de pessoas que estavam querendo fazer uma vingança contra o namorado da Franciele. Então, isso há 10 anos ali, né? Então, a menina tinha 11 anos, a Amanda, e a Amanda perdeu ali os seus 2 irmãos na mão, né, dessas pessoas que teriam ido cobrar uma dívida ali de substâncias ilícitas que teriam vindo do namorado da Franciele. Então, quando eles não conseguem receber esse dinheiro, eles acabam tirando a vida tanto da Franciele, que era a namorada do rapaz que devia, também como do irmão dela, que acabou aparecendo de surpresa e assim acabou perdendo sua vida aos 11 anos de idade. Então, dos 4 filhos, né, da mãe da Amanda, ficaram apenas 2, a Amanda e mais um irmão que ela passou a criar. A Amanda, ela era uma menina que trabalhava com promoção tanto de produtos como de eventos, então ela acabava saindo bastante. Ela morava num lugar chamado Fazenda Rio Grande, no Paraná, e por lá ela sempre acabava se deslocando para vários outros lugares, várias outras regiões, para poder também promover, né, ali o trabalho dela. Eu cheguei a verificar, parece que ela chegou a trabalhar tanto com festas como com produtos, e aí vai ser mais ou menos uma época em que ela vai acabar ganhando ali uma certa relevância. Existem 2 ali teorias para esse caso, que seria o aniversário de uma amiga e também teria ganhado convites para uma festa que seria em Florianópolis, que eles chamam de P2, então era uma festa muito assim legal, interessante e também um lugar caro. Então ela teria ganhado aí esses convites e um feriado se aproximava, que era o feriado de 15 de novembro. Ela chega para a mãe dela e diz o seguinte: mãe, eu vou para casa de uma amiga, né? Eu vou para casa da Daiane. E por que ela fala, né, vou para casa da Daiane e fica tudo certo, a mãe não fala mais nada? Porque na verdade a Daiane, ela era uma moça que cresceu, apesar de elas terem uma diferença de idade, acho que de 2 anos, elas cresceram basicamente ali um período da vida, passaram juntas ali, né, chegaram a sair da idade de criança para adolescente ali em convivência. Então a Daiana costumava frequentar a casa da Amanda, então a mãe da Amanda conhecia, né, a Daiana, e ela fala: olha, eu vou aqui no final de semana, mas na segunda-feira eu já vou estar aqui em casa de novo. E ela tinha uma responsabilidade com a filha dela, então
O que aconteceu foi o seguinte, o que mais estranhou as pessoas é porque parece que ela tinha um vínculo muito forte com a filha dela. Ela era uma pessoa que não deixaria a filha assim, sabe? Vou fazer tal coisa. Era uma coisa esporádica, ela trabalhava, a mãe não se importou de ficar com a neta para ela poder ir nessa festa. E também era o seguinte, ela quis fazer também um agrado para a Daiane, porque a Daiane faria aniversário no dia 20, né, de novembro. Então aproveita e já vamos comemorar todo mundo junto. Vamos fazer o seguinte, eu vou levar convites, então eu vou ter convites para você e também para o seu marido, para o Douglas, e para o irmão dele, para o Vitor. E ela acaba pegando um carro de aplicativo, são aqueles carros compartilhados de viagem. Ela pega um carro de aplicativo e vai então para Santa Catarina. Então ela vai para Ibituba, que era onde a Daiane morava. A Daiane, ela morou, né, em Fazenda Rio Grande até acabar se envolvendo com o Douglas, que levou ela para Santa Catarina, para essa casa em Ibituba. Essa casa ela era alugada e eles compartilhavam também com o Vitor, que era o irmão então do Douglas. O Vitor tendo 21 anos e o Douglas tendo por volta ali de seus 36, 37 anos. Então era uma diferença de idade ali razoável. E os últimos momentos ali, o menino acabou indo morar com o irmão, então moravam os três na mesma casa. Amanda então chega na casa da Daiane e eles acabam tirando fotos juntos, acabam fazendo várias coisas até o dia da festa. Eles tiram fotos juntos, eles fazem algumas atividades ali, ela vai à praia e até chegar o dia da festa. Então essa festa ela começaria cedo, né, e não terminava assim, era uma festa bem alongada. Essa festa, como por exemplo a festa do P12, que acontece em Florianópolis, é conhecido assim como se fosse basicamente ali quase uma rave. Então o uso, né, ali muito exacerbado tanto de álcool como substâncias ilícitas também é muito comum. Então as pessoas acabam ficando um pouco alteradas. E parece que as coisas se azedaram justamente nessa festa. Porque o que acontece? Amanda teria levado, então todos teriam ido para a festa, e é quando o pessoal começa a levantar uma teoria, que na verdade a Amanda estaria levando todos para uma emboscada nessa festa. Começam a dizer que de repente todo mundo começou a tratar eles estranho, olhavam para eles de forma estranha, teriam pedido para que um deles pegasse cerveja, assim, porque parece que você podia beber o quanto você quisesse, e um deles achou que aquilo poderia ser algum tipo de, sabe, emboscada. Eles também disseram que tinha um morador de rua na festa e que esse morador de rua estava meio que perseguindo eles, e a própria Daiane também, juntamente com os outros, depois posteriormente vai dizer que nessa festa tinha uma sala como se fosse uma sala de sufocamento e que na verdade a Amanda estava engendrando todo um esquema para colocar os três ali praticamente em perigo, assim, de perder a vida mesmo. É uma coisa bem louca mesmo. E começaram a dizer que na verdade, né, a Amanda, amiga da Daiane, ela seria uma pessoa envolvida com facção, seria uma pessoa então do Comando Vermelho. Agora meu vídeo vai ser desmonetizado. E qual é o problema do comando, né, nesse lugar? O problema é que normalmente, né, essa exata facção, ela atua normalmente no Rio de Janeiro. E quem normalmente atua nessa parte do país, na verdade, é o PCC. E aí a gente para e pensa, mas por que ela estaria fazendo isso, né? Eles estariam devendo ou teriam algo, né, ali para pagar? Ninguém nunca vai saber. O que se sabe é que eles tinham sim envolvimento tanto com armas como também com substâncias ilícitas, consumo e distribuição, e que talvez ali alguma coisa que ela tenha feito tenha deixado eles com medo. Fato é que na festa todo mundo se divertiu muito, mas se divertiu muito mesmo. E os dois ali, né, os dois irmãos também se divertiram. O Vitor, inclusive, irmão do Douglas, rapaz de 21 anos, ele teria ficado com a Amanda na festa. Então os dois teriam ficado juntos na festa, foi todo mundo para casa junto. Então ainda tinham fotos de postagens até o dia 13 nas redes sociais da Amanda, quando de repente as fotos param. E aí eles teriam tirado algumas fotos na festa, todo mundo parecia muito animado. Só que a questão é o seguinte, eles teriam então dormido e quando eles acordaram, por volta das 11 horas da manhã, alguém colocou, enfim, né, uma arma na mira ali da Amanda e teriam colocado uma fita ali, amarrado a Amanda e dito para ela que ela teria que dizer
quem eram as pessoas que estavam por trás dela, que ela tinha que confessar que ela fazia parte aí dessa organização. E ela começou, tipo, a não ter o que responder, porque afinal de contas ela não fazia parte dessa organização. Começaram também a exigir que ela abrisse o celular, eles queriam olhar o celular dela para poder provar que ela fazia parte disso. Ela teria então, né, teria tido sim uso, tá, de força física contra a Amanda, porque eles encontram posteriormente, a perícia de local encontra um colchão que, com a utilização do luminol, eles percebem que o local foi limpo, mas que tinha sim sangue, e posteriormente ali descobrem que seria da Amanda. E depois a gente vai descobrir outras coisas que também corroboram isso. A Amanda entrega o celular e nesse momento eles teriam mexido no telefone dela ali de alguma forma, e aí existem mais teorias. Por quê? Segundo, né, o Douglas, ela teria dito que na verdade era real, era verdade, e que ela estava armando uma emboscada para eles. E segundo depois outras versões, ela teria na verdade tirado fotos ali de coisas que ela encontrou na casa, como por exemplo armas e também uma quantidade grande de substâncias ilícitas, e ela teria passado essas fotos em um grupo e mandado para algum grupo de amigos, até porque ela poderia ter ficado assustada com a situação e pensado, meu Deus, e se eu não sair daqui ninguém nem vai saber onde me procurar. Pode ser? Pode ser. Fato é que ela entrega o telefone, então essas fotos elas são apagadas. A polícia, né, posteriormente vai verificar isso e possivelmente tem essas fotos, esses prints e várias coisas, porque existiram muitas coisas. Como teoricamente eles teriam ficado com ela então, né, das 11 da manhã até as 6 horas da tarde, eles depois disso teriam colocado ela dentro de um carro e levado, né, até uma praia. Essa praia, ela fica num lugar muito isolado. Quem conhece a praia sabe, tá? Isso eu vi em alguns canais quando encontram então a Amanda, porque é o seguinte: existem ali fronteiras, né, de cidades. Então uma cidade não se mete, né, nos assuntos de uma, outra cidade tenta não se meter nos assuntos da outra, e ela acaba sendo frequentada apenas por alguns surfistas, porque é uma praia isolada de fato, com algumas dunas de areia, também tem um pouco de mata, e ele teria, né, Douglas teria então levado a Amanda, tá, até o local. Eles no início imaginaram que os três teriam feito isso, mas eles teriam levado a Amanda até o local. E aí é que vem, né, aquele lance de que a Amanda teria cavado a própria cova. Por quê? No carro teria uma pá, então isso já mostra que eles teriam premeditado o que iriam fazer, porque ninguém leva, né, uma pá e de repente ali, né, uma arma, se você não vai fazer nada com uma pessoa. E eles teriam levado a Amanda amarrada, ela teria silver tape na boca, e alguns dizem que também teria no carro, eles teriam amarrado ela com silver tape assim no banco, né, no banco do carona do carro. E quando chega no local, o áudio, né, porque a mãe vai receber um áudio dela no dia 15, na segunda-feira, e ela teria que ter voltado no domingo, que foi basicamente ali, né, depois da festa. Foi um áudio de 5 segundos, foi muito rápido e tinha muito vento. E eles percebem isso de uma forma assim, né, bem estranha, porque era um lugar mesmo descampado, como se fosse mesmo uma praia. Ela não mandou aquele áudio de dentro de uma casa não venta tanto. Então tinha muito vento e ela disse: oi mãe, eu só consegui Uber hoje, estou indo embora agora, isso por volta, né, ali da noite mesmo, devia ser umas 7, 8 horas da noite, e vou chegar aí por volta da madrugada, então eu já tô indo. E esse teria sido o áudio que eles teriam recebido. Depois disso, eles não conseguem contato com ela. A mãe tenta ligar para Amanda, tenta ligar para Daiane, tenta ligar para quem ela, né, sabia que ela estaria, que a Amanda poderia estar, e ninguém sabia onde a Amanda estava. A mãe fica desesperada porque ela teria dito que voltaria no dia 15, e ela disse: minha filha disse que voltaria no dia 15, então minha filha volta no dia 15. Só que isso não aconteceu. A Amanda nunca voltou no dia 15 de novembro. Então o que a mãe faz? A mãe dá guarda alguns dias, começa a procurar mais ali, né, ao redor ali, pessoas que conheciam ela, vai até o trabalho, pergunta se ela foi até o trabalho, e aí amigos chegam e falam para ela: olha, eu acho que é melhor a senhora ir até uma delegacia, porque afinal de contas já tem uns dias aí que ela desapareceu, e isso não tá parecendo coisa boa. Então a mãe da Amanda, ela vai até a delegacia no dia 19 de novembro, e faz então, né, uma ocorrência de desaparecimento. Então até então Amanda estava desaparecida. Qual é ali o grande, né, o grande desafio da polícia?
Primeiro, eles precisavam saber o seguinte, segundo o próprio delegado, várias pessoas somem, né? Só que essas pessoas, elas somem por um tempo porque elas não querem voltar para casa, ou porque elas não são encontradas, porque elas não querem ser encontradas. Então, a gente ainda precisa ver se não é o caso de uma pessoa que simplesmente deixou a casa da mãe, deixou tudo porque quis, às vezes por uma aventura momentânea, e que depois vai acabar aparecendo. Porém, quando ele escuta o áudio e tal, e pergunta, né, alguns detalhes de onde ela estaria e esse tipo de coisa, eles acham ali um pouco estranho. E aí ele vai tentar olhar quem eram as pessoas então que estariam com ela por último. E aí ele descobre que era Daiane, Douglas e também o menino, o Vitor. E uma coisa muito assim esquisita aconteceu. Logo depois do dia 15, que então teria sido o dia, né, que a Amanda sumiu, né, porque assim que a mídia vai levar por muito tempo desaparecida, eles teriam entregado, eles moravam naquela casa, né, na casa que inclusive a Amanda ficou e tudo aconteceu, e eles teriam entregado a casa para a proprietária, assim, logo no dia seguinte, e fizeram isso por mensagem de texto, e tudo dava indício de que eles não tinham voltado para casa, então eles teriam, né, feito o que fizeram com a Amanda e não teriam voltado mais, foram em disparada para vários lugares, né? Segundo o advogado de uma das partes, eles teriam dormido em hotéis, motéis e várias coisas para não, né, voltarem ali para casa. E eles teriam dito o seguinte para a proprietária, que na verdade teria dado errado ali o emprego do Douglas. O Douglas, ele era pizzaiolo, teria dado errado o emprego dele, ele tinha perdido o emprego, o Thiago também não estava mais com eles e que eles precisavam devolver a casa. Ela acha tudo muito estranho, até porque foi feito por mensagem de texto, e depois disso eles basicamente teriam sumido do radar. Os 4 telefones ficaram sem contato e isso era uma coisa que começou a preocupar a polícia. Então, o que acontece? Quando o desaparecimento, ele de fato, né, ele é confirmado, colocam-se na mídia, né, eles colocaram muito na mídia, eles colocam muito, principalmente na TV aberta, né, ali da região, então eles começam a acompanhar dia após dia as investigações, as coisas que estão acontecendo, e na verdade o delegado, ele tinha um desafio grande, porque ela morava em Fazenda Rio Grande, Paraná, mas ela teria ido para Santa Catarina, e depois a coisa ainda vai ficar um pouco ali mais distante, porque veja bem, ele começa então a meio que eles tiveram que fazer um trabalho, vamos colocar assim, conjunto, porque foi feito então um boletim, né, lá de desaparecimento, porém, né, ela teria ido para um outro estado. Então eles começam a verificar os fatos, as coisas que poderiam ter acontecido no outro estado, que seria o estado então das pessoas envolvidas. Porém, não tinha outro lugar, tá, para se procurar, porque as únicas pessoas que poderiam estar com a Amanda eram as pessoas que eles estavam falando. Então, quando o delegado finalmente consegue falar, né, com um deles, eles teriam dito o seguinte, que teriam deixado ela na frente de um supermercado, ela pegou esse carro de aplicativo, que é esse carro que divide, né, ali as corridas e tal, como se fosse um Uber compartilhado, e que depois eles não viram mais a Amanda. A questão é o seguinte, eles também não conseguiam telefonar para Amanda nem nada, e no começo parece que até eles chegaram aí na TV, principalmente a Daiane, e a Daiane teria dito que também estava procurando por ela e que também poderia estar preocupada com ela. Então, né, essas próprias TVs abertas aí começam a acompanhar dia após dia o que poderia estar acontecendo, e perguntas começam a surgir, porque assim, não tinha muitas pessoas ali que poderiam saber o paradeiro, então a polícia começa a perguntar, tá, quem a acompanhou até o local? E o Douglas, ele diz que ele acompanhou ela até o local. E Douglas era marido de Daiane, vamos lembrar disso. E a Amanda teria ficado com o irmão dele, com o Vitor. Então eles começam a perguntar para ele que cor era o carro do aplicativo, quem era o motorista, você lembra mais ou menos? Não lembro, e era só não lembro, não sei. E aí eles começaram a verificar que não tinha aplicativo nenhum e que provavelmente ela não tinha saído daquela cidade. Só que a polícia, ela precisava ser cautelosa, porque ainda precisavam encontrar a Amanda. E se eles acabassem afugentando essas pessoas ou colocando elas numa posição muito assustadora, vamos colocar assim, eles não diriam onde a Amanda estava, e ali eles já esperavam pelo pior, pelo menos é o que o delegado diz. Então do dia 19 para frente, quando tudo começa, né, ali a ser ali levantado, eles acabam prendendo os 3, então eles fazem uma prisão preventiva. E a Daiane, ela conta coisas muito fantasiosas, coisas fantasiosas em relação à festa, coisas fantasiosas em relação à Amanda, que a Amanda poderia ter até um esquema de cartão de crédito, onde a Amanda venderia cartões
de crédito e uma das pessoas, tá, que a Amanda vendeu um cartão de crédito não teria conseguido obter crédito e que essa pessoa era de uma organização. Então, assim, esse lance da organização ficou na cabeça dessa galera e depois esse cara teria se vingado, né, da Amanda. Só que eles foram checar quem era a pessoa e levantaram a vida da pessoa inteira. E a pessoa realmente não tinha nada a ver com crime organizado, não tinha passagem pela polícia e mais, ele tinha álibi. Então, estava fora realmente do radar. Começaram a pedir o álibi do Douglas. O Douglas, né, como ele trabalhava com um pizzaiolo, ele disse que ele teria ficado na casa com a Daiane e o irmão dele, o Thiago, ele teria saído para cortar um cabelo. Foram checar o álibi e primeiro a pessoa disse que era verdade, que ele teria cortado o cabelo dele, depois a pessoa disse que era mentira, porque viu que ali a coisa era um pouco mais, né, complexa e poderia dar cadeia para ele também. Então ele decidiu dizer a verdade, ele disse que não, que nunca ocorreu ali nenhum corte de cabelo e que aquele álibi dele era furado. Então eles ficam presos preventivamente, são ouvidos, tá, mas são ouvidos ali já com um tom um pouco mais certo, do tipo onde ela está, seria mais ou menos isso, né? Então eles começam a ouvir os três, porém eles percebem ali que está acontecendo uma certa divisão, como se fosse uma divisão de culpa. E de alguma forma eles percebem que o Douglas, ele tem ali um jeito de que vai, né? A polícia tem mais ou menos esse feeling. Ele tem um jeito de que vai conseguir mais facilmente, a polícia consegue mais facilmente levar, né, o Douglas ali então na conversa. E aí o Douglas, ele acaba assumindo, ele diz que na verdade ele tirou a vida da Amanda e que ele teria feito a Amanda cavar a própria cova. Então essa teria sido a primeira notícia que teria estampado, né, além do desaparecimento, essa foi a primeira notícia, revelação, né, que teria acontecido, né, por via ali, né, de trabalho policial. Então a polícia conseguiu tirar, né, dele essa confissão. Acontece que ainda tinha o lance do lugar, eles precisavam saber onde tudo isso aconteceu e já tinham dias que ela estava desaparecida, né, bastante tempo mesmo. E aí ele pega e diz para a polícia que vai levar eles até o local. Então a polícia vai muito calmamente, conversando com ele, né, e ele explicando que ninguém tinha nada a ver, que tinha sido ele que tinha feito, e é aí que essas versões todas que eu contei para vocês, né, do crime, das facções, e que ela estaria trabalhando para essas facções, e que ela teria, né, ali armado uma emboscada para eles, mas aquilo tudo não fazia sentido, uma vez que perguntaram para ele se ele devia a alguém, né, dessa área, ou se ele tinha alguma coisa, de algum envolvimento com essas pessoas, e não, ele não tinha. Então aquilo era muito fantasioso, principalmente para a polícia, que está acostumada a lidar com isso, né? E vamos lembrar uma coisa, tá, gente? Facções é uma coisa muito complicada, porque eles não são assim, eles são discretos. Não é à toa que se chama organizado, né? Porque as pessoas são organizadas e muitas vezes essas pessoas envolvidas com isso são pessoas que têm emprego, são pessoas que têm famílias e você nem sabe que essas pessoas são envolvidas com isso. Então não tinha muito sentido, nem mesmo, né, a tal que ele citou, que atuaria mais para o lado do Rio de Janeiro, tampouco que ela estaria lá para armar uma emboscada para eles, quando na verdade eles não tinham nada. Para que ela faria isso? Não tinha nenhum sentido, não tinha sentido nenhum, na verdade. Então ele começa com essa história ainda mais fantasiosa e aí ele pega e diz que levou ela para um local da praia. Então ele sai, né, daquela cidade onde eles estavam morando, que era a cidade de Ibituba, e teria levado ela de carro até aquele local. Então aí ele já desmente a questão de que ela teria cavado a sua própria cova. Ele diz que na verdade não, que ele teria cavado, ela teria sido levada com silver tape na boca e é nesse momento, e amarrada também, né, lógico, e que nesse momento ele teria tirado a silver tape e feito ela fazer então aquele áudio para a família dizendo que ela já estava indo para casa, né? Então ele teria encerrado tudo com o disparo então que ele acabou dando no rosto dela e que lá mesmo ele teria enterrado ela e deixado, né, ela ali.
Porém, ele ainda estava com muito medo, porque ele acreditava piamente que essa organização estava atrás dele e da família dele. Então, ele teria colocado, né, tanto o irmão quanto a mulher dele em um posto de gasolina até ele terminar o que ele estava fazendo, e que depois ele buscaria eles e acabariam aí sumindo pelo mundo. Ele teria feito isso durante a noite, e ele encontrou um lugar que ele não esqueceu, assim, estava firme na memória dele. Tanto que ele vai guiando a polícia, né, chega num momento que a polícia diz pra ele, tá, mas a gente não tá conseguindo encontrar nada. Ele diz, não, você anda ali tantos passos, você vai encontrar, pode ir lá a fundo que você vai encontrar. E de fato, eles encontram a Amanda no dia 3 de dezembro. Então a Amanda, ela ficou desaparecida 18 dias. Quando eles encontram a Amanda, eles estipularam ali que a cova teria em torno de 1,15 m. Então, ele teria feito aquela cova, como ele mesmo disse, a Amanda não teria feito, né, como ele disse no depoimento dele, mas ela estava lá dentro. E aí, o que dificulta um pouco é a situação que ela é encontrada, porque assim, depois de todo aquele tempo, né, vamos combinar, a areia da praia, ela estava lá, estava enterrada, então não tinha condições de fazer muitos exames na pele, até eles estavam em avançado estado de decomposição, porém eles conseguiram algumas coisas no local, como por exemplo o cartucho que teria sido ali, né, utilizado, conteria a bala que acabou, né, vitimando a Amanda, e também encontraram ali fita, né, a fita que teria sido usada na boca da Amanda para Amanda não gritar. Então ali eles tinham certeza que teria sido a cena. E é nesse momento que a coisa muda de estado, porque ela some do Paraná, mas eles acabam encontrando ela. Então, de fato, o crime ocorre em Santa Catarina. Porém, o que vai acontecer é o seguinte: eles, depois de tudo isso, eles teriam fugido para Rio Grande, para uma cidade chamada Canoas. Então eles fogem, né, depois disso, e é lá que a polícia os encontra. Então a polícia precisou ali de um tempo para encontrá-los. Depois eles dizem que, depois que tudo foi elucidado, o Douglas assume sozinho. A polícia tem diversas teorias de que não tem como ele ter feito aquilo sozinho, e ele vai tentando, né, assim, de forma muito ruim, tentando provar que na verdade foi ele sozinho, sim. Porém, a gente sabe que fica muito difícil. E aí vai ocorrer essa preventiva, né, que teria durado ali 30 dias, e eles acabam sendo soltos, menos o Douglas, que confessou, né? Então eles só precisam dos elementos que façam algum sentido para ele ter confessado aquilo sozinho, e coisas também que corroborem que os outros não participaram. E aí é que tá o grande problema, porque é muito difícil. Eles estariam ali durante esse período que ela teria ficado em posse de Douglas em um quarto. O quarto ao lado estaria Vitor e Daiane. Então eles teriam visto ali o Douglas colocar ela, amarrar ela, pegar o celular dela, intimidá-la, teria apontado, né, enfim, uma arma para a cabeça dela. Então tudo isso fica muito difícil de você dizer que essas pessoas não viram nada. Porém, elas dizem que estavam motivadas pelo medo, porque afinal de contas todos ali estavam ameaçados. Então as coisas, elas começam a ficar ainda piores quando eles entregam a casa, e aí a polícia vai fazer o trabalho dela, né? A perícia chega e começa a usar o luminol, e eles encontram sim mancha de sangue no colchão. Então aquela mancha era de alguém. Depois eles descobrem que era sim o sangue da Amanda. E aí é que as coisas ficam complicadas também, porque eles dizem que não aconteceu nenhum tipo de ação física contra a Amanda, né? Apenas ali psicológica e também de intimidação, até porque eles estavam com uma coisa que poderia tirar a vida dela, mas eles também teriam agredido ela sim, porque mesmo com a situação do corpo, sem poder dizer muita coisa, o nariz dela estava bem fraturado, então alguém teria dado um soco muito forte a ponto ali de quebrar o nariz da Amanda. Então eles sabem que ocorreu sim algum grau, vamos colocar assim, de violência. Então Douglas fica, né, preso, os dois acabam sendo soltos ali antes do Natal, até que depois a polícia então decide que vai prendê-los preventivamente e também vai indiciá-los, porque afinal de contas tinham muitas coisas a serem respondidas, e muitas coisas mesmo. Inclusive, né, muitas coisas ainda a polícia mantém ali quieto, como extração de coisas de celular. A polícia só teria encontrado, tanto eles, até como a própria, né, teria mais ou menos ali chegado
Há um fator em que a Amanda não teria saído daquela região por causa de sinal de celular, né? Coisas ali que eles conseguem rastrear pelas torres de celular. E dessa forma a polícia consegue chegar no rastro deles. Então não foi muito fácil. Ninguém se entregou, ninguém falou, olha, então ela esteve aqui na minha casa, a gente não sabe o que aconteceu. Não foi assim que aconteceu. E aí o Douglas vem com a história que ela estaria só ela e ele no carro, que ele teria oferecido para ela uma carona para ela poder ir embora. Depois que ela confessou que ela fazia parte, né, desse grupo, ela teria pedido perdão, ele teria dito para ela que ela teria ficado na casa dele, com a família dele, que ela teria traído a amizade deles e tudo mais, mas que ele a perdoava e queria levar ela para poder pegar o carro de aplicativo. E já, né, no carro já tinha uma pá, já tinha, né, a arma, então fica muito difícil a gente pensar que ele não estava com o intuito de fazer o que ele realmente fez e que só posterior ao que ele fez ele teria contado para os demais. Ele tinha acabado ali com a vida da Amanda e depois disso eles começaram a fugir. E aí é que tudo, né, se complica, porque quando eles se livram então da prisão preventiva, eles começam a levantar algumas coisas sobre a vida da Daiane. Provavelmente a polícia levanta também, mas a mídia levanta também. Eles descobrem via rede social da própria Daiane que a Daiane, na verdade, ela já tinha segurado sim uma arma, tinha foto disso nas redes sociais e que ela, na verdade, não era assim mais, de repente, aquela Daiane que a Amanda teria conhecido. Então as coisas começaram a se complicar. Logo então que eles saem, eles fornecem o endereço, né, que a polícia poderia encontrá-los caso precisasse de mais, né, mais informações ali dos dois. E a questão é o seguinte, eles dão o endereço para a polícia, porém eles vão para outro endereço. Então eles também dão uma burlada na polícia e tem mais. Daiane teria feito um post, tá? Logo depois aí essa entrada, saída da preventiva, dizendo que a V, né, da fulana tinha, enfim, morrido e que era isso que acontecia com as pessoas que eram infiéis ou que eram ruins com ela, algo nesse sentido, como se no fundo a Amanda fosse algum tipo de desafeto dela. Só que isso ninguém sabe se vai ser colocado, né, no processo, mas provavelmente sim, principalmente porque o Ministério Público, ele tá guardando bastante e aguardando bastante, porque veja bem, o delegado ele fala algumas coisas, mas a gente consegue perceber que ele também não fala tudo. Isso eu já descobri, né, de vários e vários delegados ali falando que muitas vezes eles não revelam justamente para não atrapalhar, né, a investigação policial. Então provavelmente, mesmo que as coisas já estejam em uma situação ali de, né, basicamente júri popular, ainda assim, às vezes, essas coisas elas são guardadas, principalmente pelos motivos que muitas pessoas aí têm um certo problema de gravar esse vídeo, que são as facções. Por quê, gente? Olha, na verdade, o Douglas, ele assume tudo, né, e dá a entender que ele assume por amor a Daiane e por amor ao irmão dele. Então ele assume tudo e mais de uma vez e vai assumir sempre. A questão toda, né, nessa situação é o seguinte, não tem como isentar o Thiago e a Daiane. Por mais que eles tenham visto apenas, sei lá, os dois brigarem, não tem como, tá? Ele diz que eles não viram, que eles não estavam no local, também não tem como. Durante ali, né, algumas, como se fosse um interrogatório que ele passou ali na mão das pessoas, ele acabou, assim, se colocando em contradição algumas vezes em relação à dinâmica das coisas, né? E também esse lance de dizer que estava fazendo isso com ela porque estava com medo que ele e a família dele perdesse a vida na mão de um grupo, né, de uma organização, sendo que depois eles descobrem que, na verdade, a Amanda nunca teve nada a ver com isso. A Amanda era uma pessoa que tinha uma ficha muito limpa, ela não tinha absolutamente nada de errado no nome dela e que, no fundo, quem tinha envolvimento com esse mundo era, na verdade, tanto o Douglas como também o irmão dele, o Vitor. Então, Douglas e Vitor, sim, mexiam com essas coisas, mas o que a Amanda tinha a ver com isso? E o pior de tudo é ele ter colocado na cabeça das pessoas e ter dito em cadeia nacional que isso tinha a ver ali então com uma emboscada que qualquer um desses grupos, tanto um quanto o outro, teria usado então a Amanda para fazer. E pior de tudo, ele ter tirado a vida de uma pessoa que supostamente na cabeça dele fazia parte dessas organizações. Gente, em qualquer uma das alternativas a gente sabe que esse cara, ele simplesmente não vai sobreviver. É uma coisa assim
muito complicado, porque assim, ele vai inventar uma situação onde ele vai envolver grupos que não gostam de atenção chamada para eles não gostam que pessoas fiquem cavocando coisas, e vamos lembrar que assim, ele começou a jogar, né, ali em cima de um determinado grupo, e quando ele for preso, ninguém sabe se não vai ter alguém desse grupo lá. Então, chamar atenção dessa forma para um grupo desses, né, de um calibre desse, é no mínimo, assim, um tiro no próprio pé. Porque, sinceramente, mesmo que ele chegue lá, ele consiga provar que ele fez tudo sozinho, isso não isenta os demais envolvidos a uma represália. Talvez ele tenha utilizado até mesmo esse grupo que atua mais no Rio do que o que de fato atua na região, porque sabe que se ele tivesse feito isso com o grupo que atua na região, as chances dele seriam muito menores. Acontece que agora, tá, eles estavam para marcar o júri popular, os três, eles vão responder por homicídio, também ocultação, também tem ali alguns, né, também por tortura e vários outros ali, várias outras agravantes, como feminicídio, entre outras coisas, né, cárcere privado também, e eles teriam deixado a Amanda numa situação bem complicada, porque ela teria ficado rendida ali na mão deles, ali das 11 da manhã até o momento que tudo aconteceu. Então é uma situação bem difícil, e depois ele acertar o local certinho onde ele colocou ela também. Então a polícia acredita numa coisa, né, outros acreditam em outra, mas não importa o que você acredita, porque você tem que provar. Então essas foram as coisas que foram aparecendo, e ali eles chegaram à conclusão que tanto, né, quanto os outros dois, né, tanto Douglas quanto Vitor, como também Daiane, poderiam estar todos envolvidos nisso. Agora, o problema é que se essa teoria de que eles estariam sendo emboscados, como, né, já foi provado que não era a realidade, ela não existe, qual foi a motivação de tudo isso? Não existe, a não ser um post dando a entender, ali da Daiane dando a entender que a Amanda de alguma forma era um desafeto, ao contrário do que a Amanda acreditava, que na verdade elas eram boas amigas. Outra coisa que também é bem importante da gente saber é que é o seguinte: podemos presumir que alguma vez a Amanda, sim, né, teria visto aquelas fotos, as ditas fotos, né, da Daiane ali segurando, vocês sabem, né, algumas armas e tal. Então a gente chega à conclusão de que amizades assim são complicadas, elas não valem a pena. Às vezes a gente cresce, eu cresci com pessoas, vocês devem ter crescido com pessoas, e algumas tomam os seus rumos. A gente continua sentindo até mesmo algum tipo de carinho, mas em algum momento a vida, ela precisa cada uma seguir para um lado, porque muitas vezes você conhece a pessoa num momento, mas dependendo de com quem ela se envolve ou com que meio ela se envolve, onde ela é inserida, ela pode mudar. E era uma amizade de muito tempo, mas infelizmente a Daiane não era mais aquela Daiane que vivia com ela e que frequentava a casa dela. E a questão toda é que essa moça, ela perdeu a vida com 21 anos de idade, uma filha de 2 anos que ela criava, né, trabalhava, ajudava em casa, e era o terceiro filho que essa mãe estava perdendo, porque ela já teria perdido 2 filhos ali no acerto de contas, né, do namorado de uma filha. Então é uma história muito pesada para a mãe, né? A mãe parece que passou muito mal no dia que eles encontraram, né, a menina, no dia que eles encontraram a Amanda. Foi uma situação muito complicada. A polícia demorou em torno de 4 horas para conseguir remover, né, a Amanda do local, e depois eles não tinham como nem levar, né, a Amanda de volta para Rio Grande, né, para a Fazenda Rio Grande. Eles tiveram ali que fazer uma vaquinha online, e nessa vaquinha online eles conseguiram dinheiro para levar e também para fazer o enterro. Então, como que essa menina, né, poderia ter algum tipo de envolvimento com alguma coisa relacionada a crime? Fosse ali os cartões que um estava dizendo, ou algum grupo, né, sendo que ela não tinha dinheiro nem para, vamos colocar assim, pagar o próprio enterro. Então isso era uma coisa muito complicada, e eles foram olhar basicamente a conta dela, e realmente ela tinha uma conta, né, condizente com o trabalho e o salário que ela ganhava. Então não era uma má menina, mas era uma boa menina em más companhias. Então ela simplesmente foi ao encontro da amiga, e aí a gente pensa assim, mas de repente, né, acabou a amizade e aí só foi reencontrar anos depois. Não parece, porque ela lembrou da data do aniversário da amiga, ela ligou para a amiga, então não parece que foi uma coisa assim, eu vou rever um amigo de tantos anos, não. E também não tinha tanto tempo que ela tinha saído da cidade. Ela parece que depois que ela termina o ensino médio, ela conhece o Douglas,
e aí depois que eles vão embora. Então assim, não era tanto tempo mesmo, é que realmente a Daiane, ela se modificou muito com o tempo. O caráter dela ali se moldou de uma outra forma. E todos alegam a mesma coisa, que estavam ali dominados e tomados pela paranoia, né, do Douglas, e o Douglas diz que, na verdade, assim que ele terminou o que ele fez com a Amanda, ele teria, né, caído na real de que não existia, né, muita coisa ali envolvido com isso, que aquilo era uma grande alucinação, e agora, né, o júri popular seria marcado, porém o advogado dele quer provar que, na verdade, essa história é tão sem sentido que chega ali a saltar os olhos, que, na verdade, o Douglas soa totalmente desligado da realidade e que ele não tem condições de responder pelos seus crimes e que, na verdade, eles não podem dar nenhum tipo de pena para ele cumprir em uma cadeia, porque ele sofre de problemas psiquiátricos. E aí ele começa a levantar que, inclusive, ele fazia alguns tratamentos um pouco antes de tudo isso que aconteceu, e eles estavam levantando documentos para provar que ele não tem, que a sanidade dele ali estava comprometida, né? Só que a gente sabe que no Brasil é um pouco difícil você provar, aliás, no Brasil não, em qualquer lugar é um pouco difícil você provar esse tipo de coisa, até porque muitas coisas aí já estão ligadas, como, por exemplo, ele assume, se ele assume, né, você não assume e só tá tudo bem, não, a polícia vai procurar saber se o que você tá assumindo corresponde de fato, para evitar os famosos laranjas, né? Então, eles teriam ali investigado e chegaram à conclusão, que provavelmente vai ser apresentado no tribunal, de que ele não fez sozinho. Ao contrário disso, a polícia não teria colocado também a Daiane e também o Vitor para poder responder, né, em relação a isso. Então, acredita-se, né? Acredita-se ali que eles têm muito mais provas. Uma delas teria sido talvez também esse print que ela teria feito antes de ser presa aí pela segunda vez, quando a polícia vai procurá-los e não encontra no endereço que eles teriam deixado, né? Mas a polícia se junta ali e eles conseguem encontrá-los ali em Canoas. E aí é que tá o problema, porque tudo acontece em Santa Catarina, depois eles fogem para Rio Grande, mas a moça, né, era de outro lugar, era do Paraná, e tudo isso, né, acaba virando ali um grupo ali, 3 estados atrás do que aconteceu com a Amanda. Então acabou virando uma coisa muito grande, né, com muitas polícias envolvidas. Então eu acredito que não tenha nada que a polícia não tenha revirado, e possivelmente, quando esse júri acontecer, o que eles estão tentando evitar, provavelmente, é que os 3 acabem pegando ali uma pena que pode chegar até 44 anos, e aí, de repente, escolheram um, ou facilitaram de alguma forma para que um assumisse, ou foi uma, né, enfim, uma saída que eles encontraram. Fato é que o Douglas, ele quer provar por A mais B, juntamente com o advogado dele, que a mulher dele, então a Daiane, e o irmão dele, o Vitor, não tiveram nada a ver com isso, e que ele fez tudo absolutamente só. É uma coisa bem complicada essa história, é uma história que mexe bastante com as pessoas. A única coisa que a gente também sabe é que não foi muito inteligente o que ele fez, porque independente da pena que ele pegar, independente do que acontecer, ainda existe um segundo problema, né? Como os elementos que aí sim nas cadeias estão distribuídos em alguns lugares aí diferentes vão reagir a isso aí que ele alegou, dizendo que a menina era enfim, de alguma organização e que essa organização queria pegar eles. Então isso é uma coisa bem complicada, porque essas organizações não chamam a atenção. Para você ter um caso rodando em rede nacional sem parar o dia todo, envolvendo eles. Então isso para eles é um pouquinho imperdoável. Então vamos aguardar aí os próximos capítulos. Segundo o advogado dele, com esse pedido, né, eles querem provar que ele é insano, que a sanidade dele é zero, e ele não passar ali por um julgamento, né, comum. Porém, né, tudo vai ter ali o seu ônus e o seu bônus, apesar, tá, aí é só uma coisa minha, que eu acho que ele não consegue isso, tá? Eu acredito que não, eu acredito que ele simplesmente vai responder junto com a Daiane. Esses são elementos que provavelmente vão ser apresentados ali no dia do julgamento, né? Já assistimos alguns e sabemos que aparecem coisas que simplesmente faz o caso inteiro que a gente já conhece se modificar
totalmente, porque aí entra a versão da delegacia, entra a versão do Ministério Público, entra a versão dos advogados de defesa e tudo vira, né, uma questão de esfregar algumas provas, e quando essas provas começam a aparecer, a gente fica perguntando de onde elas surgiram, mas essa galera, quando quer, consegue. A grande comoção, principalmente da TV aberta, também foi o que causou aí, né, uma certa ajuda em alguns pontos. Muitas vezes a imprensa ela atrapalha, porém a imprensa também ajuda. Esses casos eles vão parar, né, na grande mídia, que também ganham o seu dinheiro fazendo isso. Acho muito justo, né? Às vezes são um pouco sensacionalistas, mas aí depende de com quem eles estão falando e precisam chamar atenção, obviamente, para o caso deles. Mas eu acho muito interessante esse ponto, tá? Porque muitos casos aí só são desvendados justamente porque a imprensa fica em cima, e a gente sabe que isso é um quesinho a mais aí na hora de desvendar algumas coisas. O grande problema é que depois, né, que enfim, por exemplo, encontram, né, o corpo, e depois também que é preso, eles são presos pela segunda vez, os 3 acabam presos e permanecem presos, tá, até o dia de hoje, que aí, né, sai de uma preventiva e muda-se ali, a pessoa continua presa aguardando o julgamento. É basicamente ali um pouco esquecido, e aí eles já atropelam com o outro, e aí fica um pouquinho mais difícil, mas diversos lugares fizeram ótimas coberturas, vários veículos de comunicação fizeram, tanto da TV aberta, jornal, TV, vários lugares mesmo. No YouTube vocês encontram tudo, também aí por essa rede, né, que tem o balanço, só que do estado, né? Então lá também consigo muitas informações, até muito mais até do que dos casos em São Paulo. Então eu gosto bastante de assistir quando os casos são em outro estado. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Óbvio que a nossa opinião não vai mudar em absolutamente nada, porque afinal de contas a única coisa que, né, pode acontecer e que todo mundo espera que aconteça é a justiça, né? É o que a família quer, o que a mãe quer. E ela deixa ali uma menina de 2 anos, então é bem complicado, são pessoas que mudam versões, enganam a polícia sai que nem bobo, e depois dizem, não, tá aqui, né, então isso são coisas aí também que são bem, na minha opinião, também brincar com a polícia, brincar também com a família, né, que acaba esperando o resultado desses rastros que as pessoas acabam inventando. Mas lembrando que ainda não tem data para júri popular, ele pode acontecer esse ano ou no começo do próximo, tá? Se vocês tiverem mais informações, coloquem aqui nos comentários, que é bastante importante. É um caso difícil de contar. Envolve estados, né? Então, lugares ali, localizações geográficas muito diferentes, e também envolve grupos que vocês sabem que normalmente quando a gente menciona aqui no YouTube não é uma coisa que eles aceitam muito bem. Então, por favor, deixe o like de vocês se vocês ficaram até aqui, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana. Super beijo e até o próximo vídeo. Fui.